nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos. Aqueles que nos acompanham pelo Facebook, também você, irmão e irmã, que aqui está, para hoje celebrarmos a Eucaristia, esse dia que o Senhor fez para nós. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E unidos no seu amor, vamos pedir a Ele que tenha compaixão e misericórdia dos nossos pecados. Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cheios de alegria em nossos corações, vamos glorificar Deus cantando. Glória
Meu irmão, minha irmã, faça a tua intenção, coloque o teu pedido para essa Eucaristia, já agradecendo a Deus pela sua providência, por aquilo que Deus tem concedido à sua família, as graças, a sua misericórdia, o seu amor em sua vida. Ó Deus, que vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Não era possível que a morte o dominasse. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Juro de vós felicidade sem limite. Eu
Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ao ouvir tua voz, nosso coração se encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou:
o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com um rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre Patrick, meu irmão no sacerdócio, você, meu querido irmão e irmã que nos acompanha pelo nosso Facebook da nossa capelania, nós estamos celebrando hoje já o 3º domingo do tempo pascal, e eu tenho costumado dizer a vocês, e vou continuar lembrando, viver o tempo pascal é fazermos a experiência, é renovar no nosso coração a certeza do ressuscitado na nossa vida. Da mesma forma que no tempo quaresmal nós vivíamos a penitência, o sacrifício, através do jejum, da oração e da caridade, da esmola, no tempo pascal é o tempo de nós avivarmos dentro de nós, reavivar dentro do nosso coração a nossa experiência com o Cristo que vive, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que ressuscitou. Essa experiência os apóstolos fizeram após a ressurreição de Jesus, até o dia da ascensão, que se completou, que se confirmou no dia de Pentecostes. Por isso o tempo pascal se estende até o domingo de Pentecostes, 50 dias depois de termos celebrado a festa da Páscoa. Era o dia em que eles celebravam, vamos falar mais para frente, uma outra festa importante, que era 50 dias depois da Páscoa. Eu não vou falar o nome da festa, porque quando chegar o dia de Pentecostes a gente fala o nome da festa, tá? Só para nós lembrarmos o nosso coração. E a liturgia desse final de semana traz muitas informações, né? Mas eu vou me ater a 2, talvez 3 com vocês, né? Para não perder o costume. É o testemunho e, ao mesmo tempo, a experiência que nós fazemos com Deus. Nós ouvimos lá na primeira leitura, nos Atos dos Apóstolos,
Pedro se levanta e faz um discurso. Pedro recorda o coração da sua comunidade, o coração dos seus. Não era possível que a morte o dominasse. Pedro levantou a voz e falou à multidão: homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais. Deus realizou tantas coisas. Pedro está mostrando para aqueles quem era Jesus. Nosso testemunho, a nossa vida, nós mostramos quem é Jesus. Nós levamos a certeza daquilo que nós acreditamos, ou ainda o nosso testemunho, ou ainda a nossa vida leva a nós mesmos, a nossa imagem, o nosso pensamento, a nossa ideia, ou levamos a imagem, o pensamento e a ideia de Jesus, aquilo que Jesus veio realizar a cada um de nós. E na segunda leitura, ainda dentro da espiritualidade desse final de semana, é a primeira carta de Pedro. Fostes resgatado pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro sem mancha. Pedro está lembrando a sua comunidade que nossa vida é passageira, que nós somos estrangeiros nesse mundo, que nós somos migrantes, que o nosso lugar não é aqui, mas o nosso lugar é a vida eterna. E nós sofremos porque queremos a vida eterna junto com as coisas que nós vivemos no nosso cotidiano, e não dá. Não podemos viver as duas realidades, porque nós ouvimos isso no Evangelho. Quando os discípulos de Emaús fizeram toda a experiência, aqui é a segunda palavra, e também o testemunho, eles viram todos os fatos que aconteceram. E após a morte de Jesus, após a ressurreição de Jesus, eles ainda não estavam com o seu coração convicto daquilo que eles tinham visto, ouvido e daquilo que eles tinham experimentado. Se os discípulos de Emaús estavam assim, que viram, talvez dirá eu e você, meu irmão, minha irmã, que talvez não acreditamos em 20% da nossa fé, ou até mesmo não damos razão a tantas outras coisas. Como nós vamos deixar Deus ser Deus na nossa vida se nós não acreditamos, se nós não alimentamos essa certeza dentro do nosso coração? Aqueles homens viram e tiveram uma experiência com o Senhor, mas os seus olhos, os seus ouvidos e os seus corações ainda estavam fechados. Nós estamos fazendo a experiência de ressuscitar com Jesus e o nosso coração está aberto, os nossos ouvidos estão abertos àquilo que Deus nos fala, o nosso coração está aberto para acolher a palavra, para acolher a verdade de que Cristo vive e reina no nosso meio, ou ainda estamos arrumando formas para justificar as nossas omissões, para justificar as nossas faltas, fugindo da nossa realidade, ignorando a nossa própria existência, ignorando as coisas que nós fizemos e arrumamos meios e formas, gastamos energia com isso. Os apóstolos, os discípulos de Emaús nos mostram isso. E Emaús ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. E eles conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. E enquanto eles falavam, quem que se aproximou? O próprio Jesus. E mesmo Jesus caminhando com eles, eles ainda estavam falando das coisas que aconteceram. E Jesus pergunta: o que vocês estão conversando? Aqui é uma vantagem que os discípulos tiveram, que talvez eu e você, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de confiança, pela nossa falta de esperança, ou até mesmo pela nossa própria safadeza, a gente não faz, que é ouvir a voz de Deus. Porque eles estavam conversando, Jesus aparece, caminha com eles, e Jesus faz uma pergunta. E eles ainda, mesmo mergulhados nos sentimentos de tristeza, de insatisfação, de derrota, de fracasso que eles estavam vivendo, eles respondem a Jesus. Eles pararam com um rosto triste, e um deles, aí fala o nome, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino, o único forasteiro em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Perguntou Jesus: o que foi? Olha como Jesus é astuto no sentido positivo. Jesus dá uma de João sem braço,
para que eles pudessem ser eles mesmos. E quantas vezes Jesus tenta ser sorrateiro conosco no sentido positivo, para não agredir a nossa liberdade, para não nos ferir mais, e nós arrumamos meios para fugir de Jesus. Mas será que é para mim mesmo? Será que é dessa forma? Será que é assim que Deus fala conosco? Eu precisava de ter algo mais concreto, algo mais plausível, para que eu pudesse acreditar. E quantas vezes eu e você já tocamos nas chagas de Jesus, já tocamos na ferida de Jesus e não acreditamos. Tomé, lembra da leitura desse final de semana? Tomé duvidou, mas Tomé professou a sua fé. Eu só vou acreditar se eu colocar as mãos nas suas chagas. E Jesus mostra para Tomé. E Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. E quantas vezes eu e você já fizemos essa experiência, mas paramos aonde? Na tristeza daquilo que não deu certo na nossa vida, do trabalho que nós perdemos. Nós estamos vivendo ainda, o tempo da quarentena, e tudo vai gerando barriga, porque agora na fase da quarentena que a gente se encontra, é a fase do suportar, porque a gente já está cansado às vezes de ficar em casa, a gente já vai se acostumando com uma outra rotina, com outro estilo de vida, com outras coisas, porque tudo nós temos que adaptar. E não estou dizendo que é errado, mas nós temos mantido dentro do nosso coração a nossa esperança, a nossa fé, porque às vezes aquilo que antigamente era novidade já não é mais, porque eu precisava rezar, então participar da missa online era maravilhoso. Hoje já talvez não tem mais o mesmo gosto e nunca vai ter. Por quê? Porque nós não podemos receber Jesus, mas é uma forma de manter vivo dentro do nosso coração a nossa fé, a nossa esperança. E essa semana até algumas pessoas perguntaram: padre, olha, às vezes eu acompanho outras missas online durante a semana, mas tem vezes que eu não consigo acompanhar por causa dos horários que acontecem as missas. Se eu assistir uma missa que está lá gravado, ela vale como uma missa para o dia? Na espiritualidade, na realidade que nós estamos vivendo da semana, sim, mas a liturgia dominical, não. Então, se você não participa ao vivo enquanto a celebração acontece e você vai assistir a missa depois, não tem o mesmo valor. Por quê, padre? Porque o que você está fazendo? O que você estamos fazendo nesse horário? Nós estamos todos parados. Então é um momento único de nós podermos estar em sintonia com Deus. Lembrando que o sábado e o domingo, ou melhor, o domingo é o dia do Senhor. Então, se no dia do Senhor nós não pudermos participar da missa no horário que ela acontece, então nós estamos negligenciando a graça que nós recebemos. A não ser que você esteja trabalhando, e isso impeça você de assistir a missa, de participar, não é nem assistir, é participar da missa. Porque quando você vê aquilo que ficou gravado, você não participa da missa. Você está assistindo uma celebração que já aconteceu. Vai te ajudar? Sim. Vai fortalecer a tua espiritualidade? 100%? Não. Por quê? Porque a graça de Deus, ela age no momento presente. Então não tem serventia nenhuma assistir a missa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando da missa dominical. Não estou dizendo da missa semanal. Agora, a não ser que você esteja tão ocupado com tantas coisas que você não consegue parar uma hora para poder rezar no sábado ou uma hora para você poder rezar no domingo. Senão nós também vamos esvaziando o mistério daquilo que nós celebramos. Por que o padre está dizendo isso? Porque as nossas celebrações nos dias cotidianos, elas acontecem no horário. Se você vai, você participa. Se você não vai, você ficou sem. Então, mas eu posso assistir depois, é a mesma coisa? Não, a não ser que você tenha um motivo muito justo para poder assistir depois a celebração do sábado e do domingo. Não estou dizendo das celebrações semanais. As celebrações semanais você pode assistir depois, que não é participar. Agora, se você quer participar da missa, tem que ser sempre no momento em que a missa está acontecendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus caminha com eles e eles mostram para Jesus como estava o seu coração, o que estava passando pelos pensamentos e sentimentos deles. E depois, Jesus, eles explicam tudo o que tinha acontecido. Nós esperávamos, aí vem aquilo que é o nosso grito. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel,
Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Eles estão testemunhando a graça da ressurreição, mas ainda não acreditaram naquilo que eles estavam vendo. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. E aqui Jesus começa a catequizar novamente o coração daqueles homens. E quantas vezes a nossa alma tem sede de Deus, nós temos saudade de Deus, mas o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa arrogância é maior do que aquilo que nós acreditamos. Aí a gente para no limite dos irmãos da comunidade, a gente para no limite da liderança da comunidade, ou às vezes a gente para até mesmo no limite do padre ou daqueles que estão à frente, e não olhamos para Jesus, não buscamos o essencial, mas paramos nos acidentes. E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura. Porém, depois de lembrar, o coração de cada um deles, Jesus vai embora. E eles vão dizer para Jesus: fica conosco, pois já é tarde, a noite já vem chegando. E quantas vezes eu e você gritamos: Senhor, fica comigo. O Padre Pio reza: fica, Senhor, comigo. Fica, Senhor, conosco. Mas quando Jesus vem ficar com a gente, o que a gente faz? Tem medo, a gente foge. Ou às vezes a gente está tão ocupado com outras coisas que nós não acolhemos Jesus e não vamos reconhecê-lo. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou-se à mesa, tomou o pão, abençoou e lhe distribuía. E nesse instante, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram que era Jesus. Ao partir o pão, onde nós reconhecemos quem é Jesus? Na Eucaristia. Por isso, se nós não participamos da Eucaristia, como nós vamos reconhecer Jesus? Como se nós vamos assistir o mistério? Não. O mistério da Eucaristia não é para ser assistido, é para ser participado. Por isso, a cada Eucaristia, o padre mistura o vinho e a água, o sangue e a nossa humanidade. Uma gota da nossa humanidade se mistura no sangue de Cristo. A nossa humanidade se mistura na divindade do Cristo vivo e ressuscitado. É mistério. E imediatamente eles voltaram. Lembra, eles estavam tristes, cansados, chateados, tinham andado o dia inteiro, estavam quase chegando já em Emaús, e eles voltam correndo para Jerusalém. E quantas vezes a gente corre para qualquer lado, mas não voltamos para Jerusalém. Não voltamos para o lugar onde nós podemos encontrar com o Senhor. E queremos encontrá-lo no desespero da nossa vida, com a nossa força humana, não vamos conseguir, se não for pela graça de Deus. Por isso, quando eles chegam lá com os apóstolos, eles estão dizendo que os 11 reunidos com os outros, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Eles estão falando, estão dando testemunho da experiência que eles tiveram. E os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Meu irmão, minha irmã, eu e você ainda estamos caminhando. E nós caminhamos para Jerusalém, a cidade celeste, a glória de Deus que se manifesta na nossa vida. Mas ao mesmo tempo nós também caminhamos para morrermos com Jesus e com Ele nós ressuscitarmos. Por isso tenhamos a coragem de não perdermos a nossa esperança, de não perdermos a certeza da vida eterna. Por isso cultivemos a nossa fé, alimentemos a nossa esperança naquele que por nós ressuscitou, Jesus Cristo nosso Senhor. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos ao Senhor as nossas preces. A resposta para cada invocação será: fazei de nós, Senhor, servidores do vosso reino. Fazei de nós, Senhor, servidores do vosso reino. Perdão, a resposta será: vinde ficar conosco, Senhor. Vinde ficar conosco, Senhor. Senhor, quando a igreja é incompreendida e perseguida, e seus ministros têm dificuldades em perceber o grande valor de sua missão evangelizadora, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. Quando as autoridades e as instituições se mostram indiferentes aos desamparados e adotam políticas públicas que não proporcionam vida digna, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. Quando as comunidades cristãs se fecham em si mesmas e não se abrem à partilha e à solidariedade com outras mais necessitadas, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. Quando no dia a dia vossos seguidores se deixam vencer pelo medo e pelo desânimo, e não dão espaço à esperança e à alegria, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. Quando não percebemos vossa presença entre nós, andando ao nosso lado e à nossa frente, para nos indicar o caminho, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. No silêncio do teu coração, apresente a Deus o seu pedido. De maneira particular, por toda a nossa capelania, pelas nossas comunidades, por todo o trabalho missionário, por esse tempo que nós vivemos. Que o Senhor tenha compaixão e misericórdia, perdoe os nossos pecados, vá de encontro a cada um daqueles que estão sofrendo por causa do coronavírus. Rezemos ao Senhor. Vinde ficar conosco, Senhor. Senhor Jesus, fazei sempre arder em nosso coração vossas palavras, que nos ensinam o caminho para a vida e a felicidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. O pão e o vinho, ofertamos nosso coração, a nossa vida no altar de Deus. Se você quiser fazer a sua oferta, pode consultar o nosso site, ccblondres.com. Vai ter as informações necessárias para fazer a oferta e o dízimo. Deus abençoe a vossa generosidade. Cantemos. Mão na terra e o coração além deste céu, e a semente que brota é um germe de eternidade, vai brotando, crescendo, esperando, é a vida que vem despontar neste
irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, o céu e a terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, o céu e a terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais-lhe de santidade todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai,
a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja e conhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Marcos, Beato Donizete e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Vincent, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. De modo especial, quero rezar pela alma do Carlos, falecido no dia de ontem, e de todos os outros que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo o Senhor nosso. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não uneis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz.
discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir o pão. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor, e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, ele ressuscitou. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, ele ressuscitou. No silêncio do teu coração, agradeça a Deus pela sua palavra que hoje chega ao nosso coração. A palavra diz que os dois discípulos estavam voltando para casa, estavam tristes, não estavam compreendendo aquela realidade. Jesus, ele vai ao encontro desses irmãos, desses peregrinos. Se faz um viajante também na nossa vida, na nossa história. Pelas vezes que também nós ficamos tristes, abatidos pela opressão do pecado. Também a nós, quando
falta a fé, nosso coração também fica assim. E Jesus, Ele vem para ficar conosco, permanecer em nossa vida, porque a sua palavra, ela inflama o nosso coração. A sua palavra cura as nossas feridas. E aqui, irmão e irmã, ao partir o pão na Eucaristia, que nós reconhecemos Jesus. Reconhecemos Ele como o Senhor da nossa vida, da nossa história. Reconhecemos Ele como o sentido da nossa existência. Talvez hoje você se encontre abatido como os discípulos, desesperado, porque está faltando fé. Nessa Eucaristia, fazendo a sua comunhão espiritual, peça a Jesus que aumente a sua fé. Peça a Jesus que lhe dê um coração que saiba amar e perdoar. Peça a ação do Espírito Santo na sua vida, para que ao ouvir a voz de Deus, através da sua palavra, o seu coração também se inflame. O seu coração possa queimar por dentro, nesse sentido do desejo da santidade, do amor a Jesus, à Igreja. Nós te apresentamos, Senhor, as intenções de cada um dos vossos filhos, o desejo do coração deles. Pedimos, Senhor Jesus, restaura as nossas famílias, porque a noite já vem chegando, é tarde, e também nós queremos dizer a Ti, fica conosco. Fica em nosso coração, permanece, Senhor, nossa família, para que tudo seja diferente. Obrigado, Jesus, pela Tua ressurreição. Obrigado, Jesus, porque através da Sua palavra de Eucaristia, hoje nossos corações também se despertam, os nossos olhos podem ver a nossa salvação. Obrigado pela Tua ressurreição dentre os mortos, por esse tempo tão bonito que estamos vivendo, que é a Páscoa. Obrigado, Jesus. Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina. Quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abrirão nossos olhos de reconhecermos ao partir do pão. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renascestes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Providência Santíssima Do Eterno Onipotente e misericordiosíssimo Deus, que tudo tendes providenciado e providenciareis para o nosso bem. Providenciai em todas as nossas necessidades. Assim creio, assim espero. Seja sempre feita a vossa santíssima vontade. Amém. Padre, lembra, amanhã a nossa Eucaristia será às 9 horas
em português e depois 10h30 em inglês. A nossa semana, nós temos nossas atividades online. Na quarta-feira, a nossa noite de louvor, às 19 horas, com as catequeses que nós já começamos essa semana agora. E na quinta-feira, nós teremos a Eucaristia também às 19h30. Nós já iniciamos nosso cerco de Jericó, será o segundo dia do nosso cerco da noite, conquistando o impossível. Nós já fizemos essas semanas conquistando o impossível, agora estamos nessa outra etapa. Então venha participar através dos meios de comunicação, pedindo a Deus que o impossível aconteça na sua vida. Isso é possível por causa da fé que Ele nos dá, por causa da sua palavra, que vem curar e transformar a nossa vida. Vamos pedir, orarmos juntos, para que caia todas as barreiras, para que o muro da divisão em nossas vidas sejam destruídos. Faremos o cerco Jericó. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, glorificai a Deus com vossas vidas, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.